Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Lindo planeta. Hoje, falando em beleza, vamos para a nossa Veneza brasileira, né? Isso. Recife. Bela Recife. Cidade velha, cidade jovem. Casa de nascimento grande. Casa de capurista bom. Praça do Diário. Caxangá. E vai embora tanto lugar bom que tem nessa Recife nossa, tá? Direto de Recife, vamos conversar hoje com a nossa querida amiga Mestra Bel, tá? Capoeirista da Gema, contetora de uma tradição poderosíssima. Mestra Bel! Olá! Boa tarde! Boa tarde, minha querida. Como é que tá nosso Pernambuco? Ai, graças a Deus, estamos avançando aqui na vacinação, né? Muita gente já protegida, mas continuamos na luta, né? Para nos mantermos saudáveis, apesar de tantas dores, né, que temos vivido nesses últimos dias. A batalha serve para isso, né? Para poder dar determinação para quem luta e sobrevive, e para a gente lembrar com amor e com carinho, né? Com saudade de quem ficou na estrada, porque é a briga da luta, é a vida, não tem jeito, né? Não estou poetizando, é assim mesmo que a coisa anda, não tem jeito. Mas falar em poetizar, eu quero agradecer as palavras, né, escritas na chamada, né, desse momento. Poxa, você realmente me deixou assim muito feliz e até mesmo, não sei se eu estou à altura das suas palavras. Muito lindas. Obrigada. Vocês são minha inspiração. E veja só, eu me preocupo se minhas palavras estão à altura de vocês. Tá bom? Porque as palavras existem? Porque vocês se movem, vocês falam, vocês fazem, vocês produzem. Então vocês são inspiração. Entendeu? Então as palavras, eu tenho que me preocupar se elas estão à altura de vocês. Tá bom? Muito obrigado pela deferência, minha querida. Eu já morei em Recife, já sabia disso? Hoje pela manhã, conversando com o Mago, ele me falou, né, que você morou aqui um tempo e tal, mas eu não lembro se a gente chegou a se encontrar em algum momento. Não. Acho que não, né? Quando eu fui para aí, eu estava fazendo faculdade, eu tinha me formado, aí escolheram vários estudantes que a gente era formado em prevenção à AIDS, né? Eu era especialista nessa área, dava conferência. Aí escolheram, eu morava na Avenida Arco Verde, em São Paulo, entendeu? Aí escolheram lá e era por sorteio, no saco, assim, pegava o nome. Eu peguei lá, quando eu peguei a cidade, Arco Verde. Eu falei, poxa, não vou sair daqui não? Só que Arco Verde era Recife. Aqui em Pernambuco, no interior, né? Aí eu não sabia que existia, porque eu, quando tinha 19 anos de idade, eu fui morei na Caxangá. Aí essa situação da faculdade foi com 28 anos de idade, 29. Quer dizer, isso foi quase 10 anos depois. Aí fui para Recife, fiquei lá em Dois Irmãos, perto do Horto ali Florestal, na faculdade rural. Fiquei ali 2 anos, aí ia para Arco Verde, para Caruaru, para Pedra, para Buíque, para aquela linha todinha ali. Andei tudo ali, dando palestra. Fiquei anos ali. Eita, coisa boa! Então você conhece mais Pernambuco do que eu, porque eu conheço pouco o interior do meu estado, tenho até vontade de conhecer, né? Então você conhece muito mais. Você conhece a Capoeira de Pernambuco mais que eu não pude conhecer tanto, conheci bastante gente. Mas eu andei bastante, eu rodei muito aí, até 90 aí, fiquei uns 2, 3 anos aí, direto. Aí depois vim embora, e tô 15 anos sem aí, mais 15 anos, muito mais, 20 anos. Mas quando vier, vai ter que vir no Centro de Capoeira São Salomão, viu? O primeiro lugar que eu vou baixar, entendeu? Eu vou de helicóptero, baixar aí. Vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, minha querida. Mas, Mestra Bel, não quero falar de mim, não. O que me interessa aqui é a sua vida, a sua história, o que você fez, onde você depositou seu coração nessa estrada linda e maravilhosa da capoeira. Começou a capoeira quando, aonde, com quem, e qual foi a sua relação emocional com a arte, minha querida? Por favor. Mestre, eu antes de entrar propriamente na capoeira, né, eu sou olindense e sempre vivi lá da cidade, né? Minha família tem uma relação grande com a cultura popular
E minha irmã mais velha fez capoeira em 1979, né? Então, eu assisti, ela fez alguns meses de capoeira, então conheci alguns capoeiristas, eu era ainda adolescente, né? Via as rodas de capoeira na sede Olinda, também assisti a algumas rodas, mas, e também na universidade, quando eu entrei para fazer o curso de Educação Física, eu vi algumas apresentações de capoeira também na universidade. Na Católica? Mas eu entrei para praticar mesmo a capoeira, e aí foi amor à primeira vista e de todas as vistas, em 89. Né? Eu entrei na capoeira porque eu fazia uma terapia chamada somaterapia, e que ela indicava a capoeira como um auxiliar terapêutico. E aí a gente procurou o mestre Purisco, né, aqui do Chapéu de Couro, sim, e aí católica, a gente, isso, a gente organizou um grupo de pessoas para praticar com ele. E aí a gente alugou um espaço, que era um espaço até de dança, chamado Cais do Corpo. A gente alugou um horário e começamos a fazer capoeira nesse espaço no centro do Recife, ali no Recife Antigo. É lindo o lugar, inclusive. E aí começamos a fazer. Muitas pessoas foram deixando ao longo do caminho e eu fui ficando, né, na capoeira, fui me encantando, e aí me interessei por estudar capoeira, e por isso, em 1991, eu fui para São Paulo, para a cidade de Campinas. Então, eu morei 2 anos em Campinas, fazendo um curso de especialização, estudando a capoeira, e quando eu voltei, eu reencontrei o Mago, e aí a gente começou a namorar. Então, aí, até hoje, né, estamos juntos. Eu comecei a fazer capoeira com ele, e aí depois a gente fundou em 97 o Centro de Capoeira São Salomão, e estamos nesse trabalho até hoje. Que fantástico! Quando você reencontrou o Mestre Mago, quem que fez chamar de Angola? Foi você ou foi ele? Olha, eu acho que foi quase que uma chamada mútua, né? A gente já tinha se conhecido antes. Eu estava presente na formatura dele, de capoeira, né? Foi um evento lindo, foi em 1990. Fiquei sabendo, e aí, vários mestres do Brasil todo, o teatro estava lotado, e eu lembro muito quando ele cantou a ladainha, né? Porque ele foi o orador da turma, e ele cantou a ladainha, que é uma música do mestre Tony Vargas. Certa vez perguntaram a seu Pastinha, né? E aí aquilo me chamou a atenção, me emocionou tanto que eu fiquei prestando atenção nele, né? E a partir dali a gente se encontrou outras vezes, paquerou, tudo, mas aí eu viajei. E quando eu voltei, a gente se reencontrou, e se reencontrou. Entendi, então. Mas não, eu vou fazer uma interpretação disso aí. Ele fez a chamada, na verdade, no pé do berimbau, de uma ladainha, que é a característica da capoeira Angola. E você, como regional, foi dar a volta ao mundo para depois encontrar. Pois é, várias interpretações, né, mestre? Exatamente. Mas, minha querida, me explica uma coisinha. Você entrou na capoeira com um grupo de pessoas na intenção de fazer uma terapia e alugar o espaço. E algumas pessoas não ficaram. E você disse que ficou. Opa, Mestre Mago está aí, satisfação, meu querido Mestre Mago. Agora vamos, modo falar bem do Mestre Mago, para não estar falando mal dele, né? Vou falar bem agora. Satisfação, meu querido. Então, veja só. Então, tinha um grupo de pessoas procurando capoeira como terapia, alugar o espaço, com iniciativa própria de vocês, e você se encantou. E outros não. Claro, eu vou fazer uma pergunta bem óbvia, né? Mas só para a gente poder dissertar sobre isso aí. Por que algumas pessoas se encantam tanto pela capoeira como você e outras não? E a capoeira é encantadora para todo mundo. Mestre, cada pessoa tem um lugar. Eu acho que a capoeira cabe em todas as pessoas, porque cada um pode olhar por um ângulo diferente, né? Mas eu, quando comecei a fazer capoeira, eu já tinha 23 anos. Então, eu era professora da rede pública estadual, né, professora de educação física, e aí me interessava bastante pelas possibilidades corporais. Né? Eu sempre fui muito encantada com a cultura popular, as danças, a música sempre me inspirou muito. E aí, quando eu vi a capoeira, eu vi uma síntese,
né, do gesto, da música, da história, né? Então, eu que vim, né, desse movimento de educação, né, também tive a oportunidade de participar do movimento político, estudantil, sindical, partidário, e aí com todo esse envolvimento, né, anterior à capoeira, eu vi na capoeira um espaço onde eu poderia desenvolver todos esses aspectos da vida, porque a capoeira é essa, vamos dizer, esse micro-universo, né? É a roda de capoeira, ela sintetiza a vida, né? Então, eu vi essas possibilidades e fiquei realmente encantada. Até hoje, eu sou muito encantada. Eu, assim, posso dizer que a minha escola é a capoeira. Que fantástico, né? E você teve toda uma cultura intelectualizada de educação física, estudou bastante, foi acadêmica, entendeu? Deu aula em escola pública, mesmo sem atividade física, mas com cunho acadêmico. Enquanto a capoeira, que deve ter te mexido na tua emoção, porque a capoeira é mais emoção, né? A questão intelectual, de conhecimento de dados, tem um tempo depois. Acho que a primeira vez, assim, o que nos captura é a emoção que ela provoca na gente. Seria isso? É, o sensível, né? Mas é uma coisa interessante, mestre, que eu fui descobrindo, né, fazendo capoeira, é que a capoeira tem um modo próprio de pensar, né? Ela tem um jeito de pensar que não é cartesiano, desse jeito acadêmico, como eu participei, né? Eu fiz mestrado, doutorado, então esse meio acadêmico é um meio analítico, cartesiano, de observar o mundo. E a capoeira não, ela tem um modo próprio, ela tem uma intelectualidade própria, ela tem um modo de refletir a vida. E é um modo que não é menor, ou que é um modo que não é racional, não tem nada a ver com isso, mas é uma outra racionalidade, é um outro jeito de encarar a vida. Né? Então, acho que de explicar a vida e de conviver é um modo tão interessante, né, que a gente não consegue dar conta de explicar. Eu sempre penso isso. É muito difícil explicar a capoeira, é muito difícil definir a capoeira, né? A gente fala de aspectos, de situações, mas a capoeira ela é um universo que tem um jeito próprio de fazer, que somos nós que fazemos, né? Os capoeiristas que fazem a capoeira, mas fazem de uma maneira coletiva, então todos os capoeiristas participam da história da capoeira, né, independente do seu modo de fazer capoeira e de ver a capoeira, participam e vão dando as nuances, vão abrindo, vamos dizer, as janelas para essa paisagem, né, para esse mundo da capoeira. É muito interessante entender isso, que a capoeira é um conhecimento, é uma forma de pensar o mundo e que não é menor do que esse mundo acadêmico analítico. Eu tenho descoberto exatamente isso e foi isso que eu trabalhei na universidade durante muitos anos que estive, eu me aposentei esse mês da universidade. Opa, e aí, durante todos os anos que eu trabalhei na universidade, eu procurei apresentar para os meus alunos isso, que a capoeira tem a sua potência, o seu próprio modo de pensar a vida, de explicar a vida. É um conhecimento, né? E precisa ser respeitado. Fantástico. Nossa amiga Fernanda Machado também está aí. Um beijão, minha querida. Minha querida Bel, é uma relação meio que alquímica, né? Porque, pelo que todo mundo fala, e que eu sinto também, eu estou capoeira já há alguns anos, a capoeira tem um próprio trajeto dela. Você está numa estrada da vida específica e você encontra paralelamente a capoeira. Aí ela fala, querido, ou você anda paralelo a mim e vislumbra as sombras do que eu posso te oferecer, ou bota o teu carro na estrada, né? Mas quando eu coloco o carro na estrada, eu tenho que me desprender de muita coisa minha e agregar muita coisa da capoeira. Isso é óbvio. Não dá para colocar na capoeira tudo que eu tenho, porque tem tudo que a gente tem é bom. Acaba limpando a gente. A questão da educação, por exemplo. Quem estudou na educação formal, como eu estudei a vida inteira em escola pública, a gente leva porrada todo dia. Você sabe, você é professor, sabe melhor do que eu. É porrada, porrada e porrada, porque as informações não batem, a história não bate. E, cara, enquanto eu tô na capoeira, você acaba tendo que desaprender tudo para reaprender outra vez. Entende? Então, é bem interessante. Então é o seguinte, cara, entra na minha estrada
e cria uma alquimia emocional, uma alquimia intelectual, muda o teu corpo, muda a sua forma de ver o mundo, muda tudo, é uma transformação total, é uma simbiose, assim, da forma mais profunda da palavra. Eu acho muito interessante isso que o senhor está falando, mestre, porque me veio na mente agora a imagem da roda, né? A vida como essa coisa da roda, sem esses, vamos dizer, lugares, se fosse um quadrado, né? Não tem cantinho, não. É uma roda, então você tem a possibilidade, naquilo que você erra, voltar, acertar, um desafeto se tornar afeto. Então, basta você permanecer e observar, né? Se observar, observar o outro e aprender com a comunidade, né? Então, é você se disponibilizar a aprender mesmo, né? Tem muitas pessoas que estão na capoeira, mas estão na capoeira, às vezes, como um exercício físico, que é ótimo, né? Que também tem sua eficiência. Outras pessoas por uma terapia, que também é real, também é importante, mas tem outras pessoas que querem estar na capoeira, no mundo da capoeira, querem ser capoeiristas, e aí, para ser capoeirista, tem que tentar cada vez mais adentrar esse universo que o senhor falou, né? E ir se diluindo nesse universo, e se entendendo, particularmente se entendendo na comunidade. Então, quanto mais a gente vai se diluindo e a gente vai aprendendo a conviver, né, dentro dessa comunidade, revendo os nossos modos de ser particular, os modos do outro, julgando menos e fazendo mais, né? Eu fico pensando muito, né, toda vez que eu vejo muitas discussões na capoeira, muitas questões, muitos problemas, eu digo, é importante a gente fazer mais negativa, né? Importante treinar mais. É importante porque é um aprendizado corporal, que é um aprendizado, eu gosto muito quando na somaterapia eles diziam assim, que a arma é o corpo, né? E é exatamente isso, a nossa arma é o nosso corpo, então a gente precisa nos preparar para os enfrentamentos, que não são somente enfrentamentos corporais reais, né, diretos, mas é no nosso corpo que a gente aprende a lidar com essas questões que o senhor falou, dos erros, dos acertos, nem tudo que a gente tem serve para a capoeira, né? A gente, por exemplo, está vivendo um momento político no nosso país muito difícil, que aparta as pessoas. E as pessoas precisam entender que a gente precisa dialogar com as diferenças, a gente precisa conversar com o outro, né, argumentar com o outro, e isso não coloca em risco o amor, o afeto com as pessoas, né? A argumentação, a discussão, ela pode passar por um caminho desse modo de ver o mundo. Eu posso respeitar o modo do outro ver o mundo, né? Numa discussão. Claro que a gente precisa se posicionar, precisa dizer de onde a gente está falando, por que a gente está falando, o que a gente defende. Mas o respeito é a coisa mais bacana. E, nesse momento, mestre, eu acredito que o diálogo precisa ser recuperado, inclusive dentro da capoeira. Menos julgamento e mais diálogo. Fantástico, minha querida. Você falou muito bem em relação à questão de se diluir. Esse diluir também tem a ver com o nosso ego, né? As nossas preposições, nossos julgamentos, a nossa forma de ver o mundo. Tipo assim, a minha forma de ver o mundo é mais certa. Será que é? Nossa, a neurociência já provou que tem coisa que o olho vê, que a mente interpreta de outra forma. Que você, na verdade, assim, a mente mente. E tem um texto assim, que muitas vezes, por que a mente mente? A mente original, ela é fruto de percepções, de que você aprendeu na sua infância e que você vê hoje em dia. Mas nem tudo que você vê é o que está lá dentro. Então, que esse conflito. Então, porque baseado em se eu estou com antagonismos internos, entendeu? Em questão de eu quero fazer tal coisa, mas faço outra. Isso eu adoro, mas eu faço isso errado. As pessoas são assim, entendeu? Se eu sou baseado em um erro, mas eu preciso corrigir, porque eu sou a pessoa original, sou filho de Deus, eu tenho uma certa relação com o sagrado, com o divino, eu não posso pegar minhas opiniões e falar, não, minha opinião é absolutamente certa.
peraí, existem circunstâncias, a percepção, que é uma alta faculdade mental, ela fala o seguinte: você está certo, totalmente certo, baseado no seu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista não é o mesmo seu. Então, aquele negócio, o chavão social, né? O respeito vai até onde vai o seu. E é verdade isso. Porque nem tudo que você enxerga positivo, eu enxergo positivo. Tem gente que gosta de ficar por Angola, tem gente que gosta de ficar por regional, tem gente que só gosta de florear, tem gente que gosta de porrada, tem gente que gosta de tal candidato, outro gosta de outro, entendeu? Então, quer dizer, o diálogo é para o quê? É o diluir-se. Você falou isso, eu preciso me diluir na capoeira para experimentar o que ela tem de bom. Se eu não me diluo no diálogo com você, racionalmente, para ter uma relação de respeito, eu deixo de aprender. Porque num discurso, numa conversa, as pessoas querem mais falar do que escutar. Quando eu deixo de escutar, eu deixo de aprender. É isso que está acontecendo no âmbito político e também no âmbito da capoeira. As pessoas gostam de falar. Eu tenho uma verdade. Sim, você tem a sua verdade. E não compete muitas vezes com a minha. Interessante isso, né, do diluir-se, né, que é algo que é muito difícil, né, que a gente precisa realmente querer Sim. se diluir. E o mistério da capoeira, né, que eu acho fantástico, é que a gente se dilui sem perder as nossas identidades, as nossas raízes, as nossas relações que nos formam enquanto ser, né? É um diluir-se fortalecendo as raízes, reorganizando, vamos dizer, as conexões, né, que muitas vezes, né, esse pensamento, né, da nossa formação é muito fragmentado. Por exemplo, corpo e mente. O que é mente se não corpo? Né? A mente faz parte do corpo, né? Eu entendo assim. Então, toda essa relação fragmentária a gente vai vendo na capoeira, né, a partir da experiência que a gente tem na capoeira, que nós somos seres históricos, que nós somos seres sociais, só vivemos porque vivemos numa comunidade, e aí essa comunidade nos identifica, essa comunidade nos fortalece. Então, foi na experiência da capoeira, mestre, que eu percebi quem realmente eu sou. Quem realmente eu sou. Né? É interessante a gente ver isso, né? Apesar, até realçando coisas que eu já sabia, mas que hoje eu fico feliz de saber, de ter consciência dessas questões, né? Então, é muito bacana visitar a nossa ancestralidade. Por exemplo, hoje minha mãe está completando 83 anos, né? Salve, minha mãe. E ela é a minha ancestralidade viva. Então, hoje eu fui tomar café da manhã com ela. Então, estar com ela, viver com ela, é rememorar, sempre perguntando sobre os meus avós, sobre a minha vida. Tudo isso eu faço hoje por causa da capoeira. Eu dou importância à minha história, à história da minha família, as coisas. Quando eu estou fazendo hoje, por exemplo, o mestre Marco está na casa da minha sogra, a mãe dele, aprendendo a fazer canjica, pamonha, porque ela quer passar esse conhecimento. Veja que coisa linda, né? Então, todas essas coisas a gente passa a dar valor porque a gente vive na capoeira e esses saberes são cultivados na capoeira. Né? Eu vi uma coisa linda que um capoeirista daqui de Pernambuco disse: eu não conheço, eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, nem meus avós, mas eu sei quem foi o meu mestre, o mestre do meu mestre e o mestre do mestre do meu mestre. Veja que coisa linda, né? Então, são depoimentos como esse que a gente faz, assim, me encanta na capoeira e faz entender a força dessa arte na formação das pessoas, na formação dos brasileiros e brasileiras, como um lugar, um espaço de cidadania, mestre. Eu acredito na capoeira como esse espaço. Fantástico, minha querida. Você falou uma coisa bem interessante na outra conversa, em relação ao... Por que a capoeira não é um quadrado? É um círculo. Porque um círculo tem uma visão 360 graus. Eu vejo tudo. E essa questão de você se encontrar na capoeira, parece que a capoeira te impregna de você mesma, né? Você transborda, você mergulha em você
e transborda. Porque o que acontece? Quando você mergulha dentro de você, você vai encontrar o quê? Um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim também, que você não quer. E a capoeira ajuda a gente a se enxergar melhor. Aí tiver, pô, mas tem cara que é muito orgulhoso. Aí fala, imagina ele sem capoeira, meu. Imagina ele sem a capoeira, então seria insuportável. Então, quer dizer, então a capoeira faz esse transbordo nosso por causa do mergulho antecipado. E a gente passa a se entender melhor. Limites físicos, limites intelectuais, potencialidades desenvolvidas, coisas que você nunca imaginou que ia fazer na sua vida, faz, entendeu? Então, quer dizer, eu, por exemplo, era um menino totalmente reprimido na minha família. Totalmente, assim. Não tinha expressão nenhuma, tímido, olhava para o chão. Hoje eu escrevo sobre capoeira, hoje eu falo sobre capoeira. Quer dizer, eu nunca ia imaginar que a capoeira ia processar essas coisas em mim. Eu falo de mim porque eu me conheço. Quer dizer, até certo ponto, né? Não me conheço plenamente. Mas a gente vê os meninos, o Mestrinho, vai divulgar agora um livro, um trabalho de um aluno dele, que ele é surdo. É surdo. Totalmente surdo. O cara faz música, toca, canta e joga pra caramba. Entendeu? É um potencial, você até filme do moleque. Quer dizer, era uma pessoa que não tinha tudo para dar errado. Que qualquer pessoa normal olhava assim, não dá nenhum valor. O mestre pegou uma pessoa que transformou em quê? Fez ele transbordar mais dele mesmo. E esse transbordar mais de você mesmo, é a tua, quê? A tua essencialidade, você encontra a sua identidade. Por isso você falou assim, hoje eu me encontrei na capoeira, por quê? Você transbordou. E a capoeira processa isso. Exatamente, né? É esse espaço de experiência da vida mesmo, né? De errar, de acertar, de buscar aprender. Eu gosto muito de uma frase do Mestre Pastinha que ele coloca, né, com as palavras dele, mas dessa condição eterna de aprendiz, né? Sim. Que a gente precisa desenvolver. Eu acho que é algo que a capoeira ajuda a gente a desenvolver. A gente não está pronto, a capoeira não está pronta, né? A capoeira está se fazendo a todo momento. Eu digo, a todo momento que alguém ginga, a capoeira está se fazendo, né? A todo momento que alguém fala de capoeira, que alguém toca um berimbau. Então, a gente está construindo a capoeira. Agora, em que direção a gente quer construir a capoeira? Eu sempre me preocupo com isso. Eu tive até a oportunidade de conversar um pouco com o mestre Acordeon sobre isso, que é uma preocupação dele também. Para onde está indo a capoeira, né? Eu acho que tem muitos capoeiristas. Para onde está indo? Para onde a gente quer que a capoeira vá? Ela vai para muitos lugares. Mas de que maneira a gente quer que ela chegue às pessoas? A gente quer uma capoeira que seja possível para todas as pessoas, ou a gente quer uma capoeira exclusiva para alguns, a gente quer uma capoeira que permita que as pessoas se expressem das suas maneiras próprias, né? Porque também existe, a gente sabe, muitas maneiras de limitar, as pessoas não podem ser quem elas são dentro da capoeira, né? Então, será que é essa capoeira que a gente quer? Então, como construir uma capoeira, um ambiente que seja possível as pessoas serem elas mesmas? Um ambiente saudável e sustentável, né? Eu também não penso que a capoeira é uma coisa higiênica, bonita, limpinha, arrumada. Não, ela se faz se desfazendo a todo momento, né? É uma coisa permanente, é uma massa, né, permanente de transformação. Então, eu penso que a gente precisa dar esse direcionamento, principalmente a gente que teve a oportunidade de estar mais tempo na capoeira, que às vezes tem essa oportunidade, como eu estou tendo que, a partir daqui desse momento, de falar sobre capoeira. Então, a gente se preocupar com o direcionamento que a gente tem nos nossos trabalhos de capoeira, aquilo que a gente fala para os nossos alunos, como a gente passa os saberes que a gente aprendeu, né, com a nossa linhagem de capoeira, como a gente transmite esse conhecimento, a responsabilidade que a gente tem com o conhecimento da capoeira e com as pessoas, com a saúde das pessoas, Aí a saúde eu estou falando de uma maneira bem integral, viu, mestre? Não é a saúde física, né? Mas a saúde em todos os seus sentidos, inclusive a saúde espiritual, né? Então, eu penso muito nesse sentido. E aí não tem nenhum rótulo para isso, né? Não tem receita, não existe receita. Existe essa vontade de querer fazer as coisas com responsabilidade.
pensando no que faz, né? Em tudo. Eu lembro muito que a gente trabalha com criança, né? A gente trabalha na Escola Arco-Íris aqui, e todo final de ano a gente faz aquela festa, aquela celebração de batizado, troca de graduação, e aí os nomes das crianças, né? É uma grande preocupação que a gente aqui tem, né? Os nomes têm que revelar ou descobrir ou inquietar aquelas crianças, mas tem que empoderá-las e não deixar aquelas crianças tristes, aquelas crianças excluídas, né? Então a gente tem uma grande preocupação, por exemplo, né, ao dar um apelido a alguém. Aquela pessoa vai ser um nome que ela vai carregar com ela. Será que ela quer carregar aquele nome? É um carimbo, Será que aquele né? nome... Isso, né? Durante muito tempo existiu maneiras, brincadeiras e até ressignificações. Eu também não acho que assim, vai botar esse apelido, a pessoa vai ficar assim. Também a gente não é só reflexo, né, das coisas. A gente pode projetar, pode transformar, pode modificar. Mas eu sinto que com as crianças e no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito do apontar o dedo, do tirar onda com o outro, então a gente tem que ter muito cuidado. E todos os sentidos, e inclusive quando a gente vai atribuir um apelido que será o nome de capoeira daquela pessoa. Né? Então acho que é uma responsabilidade. Tem muito assunto relacionado à capoeira em si. Dentro do mundo natural, o único elemento que está fora de contexto, que não está adaptado à sua realidade, é o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o único que ele transforma a sua realidade. E toda transformação provoca o quê? Conflito, dor, entendeu? Você vai no médico, minha filhinha, levei no médico ontem fazer um exame na cabeça, que é para fazer natação, aí ela perguntou, papai, vai ter injeção? Com medo de injeção. Então, ela sente conflito, entendeu? Aí a vida é conflito. E o conflito faz a gente superar. Então, e na capoeira, não tem jeito. Eu não acredito em um capoeirista que chega na roda e não sente medo de nada. Talvez sente medo daquela roda ali, na sua casa, mas em outra também sente. Ou um sentimento específico que você não consegue identificar como medo. Mas o que é o medo? É o receio. Tomar cuidado, entendeu? É o cuidar de si. E pode botar o nome generalizar como medo. Mas querer o quê? Conflito está ali naquele momento. Você tem que se superar emocionalmente, fisicamente, belicamente, como um lutador, ou como artista, né? E tudo mais. Então, esses conflitos acontecem subjetivamente e objetivamente, constantemente, nossa vida quanto a capoeira, porque ela vive todo o tempo cobrando da gente. Vai em roda de capoeira, chega um médico antigo, te dá o berimbau. E aí, meu? O que você faz? Se você não souber ser um bom tocador, se você não for um bom cantador, entendeu? Eu não sou um bom cantador. Se ele está na minha mão, eu vou ter que me desenrolar de qualquer jeito. Não vou poder devolver o berimbau pro mestre. Canta mal, mas cante. Uma vez estava um amigo nosso numa roda de São Paulo, chegou o mestre Ananias, falou, para essa roda aqui! Foi, mestre, você não sabe tocar. Eu quero saber, toca pra caramba o cara, né? Aí ele, pô, mestre, ele ficou calando assim, né? Ele olhou assim, aí, alguém quer tocar o berimbau? Ninguém quis pegar, né? Naturalmente. Depois o conflito estava instalado. Aí ele olhou, ó, mestre, já que ninguém quer tocar, eu vou continuar tocando errado, posso? Eu não queria conflitar o mestre. Mas o conflito existe, isso é normal. Agora, o que não pode é isso aí, a imposição de um conflito que não vai levar a pessoa a nada. Quando você dá em 83, em Brasília, sou de natural de lá, estou em São Paulo, mas sou de Brasília. E comecei a dar em 83, junto com o meu mestre, depois, um tempo depois fui ficar sozinho, entendeu? Peraí, uma ligação aqui, só um segundo, pronto. Aí o que acontece? Na época, era normal, cada um apelido para todo mundo. Eu não tinha muita capacidade de refletir, era comum de todo mundo dar apelido, apesar que eu não recebia apelido, né? Eu já era uma contradição, porque eu nunca tive apelido. E tinha um aluno gordo, um cara gordo, uma gorda, moleque de 12 anos de idade, pesava mais que eu. Aí qual o apelido dele? Foi o Peudor. Pena. Deu de pena. Ele assistiu bem, assistiu leve. Não estudou baleia? Pronto, mata o moleque, né? Mamãe, eu sou uma baleia, pô. Eu sei que tu já é uma baleia, porque é gordo. Porque isso estou falando há 30 anos atrás, era normal esse diálogo. Não, dei de pena para contradizer o que ele se via e começou a se olhar como uma criança magra e emagreceu em um ano. E assistiu bem, para o capoeira, para ter uma vida legal. Então, quer dizer, é importante a gente enfrentar o conflito que está estabelecido. Não
acrescentar mais conflito em quem não tem condição de se proteger disso. É até uma covardia, né? Exatamente. E, assim como o apelido, outras coisas, né? O respeito, por exemplo, a condição corporal, né? Porque tem muita gente que vem para a capoeira e não vem para desenvolver o seu aspecto atlético, né? Tem pessoas que vêm com outros objetivos e a gente, como pessoas mais antigas na capoeira, não pode deixar de passar os saberes da capoeira, mas respeitando a condição das pessoas. Dando de comer à medida que a pessoa pode comer, né? Ótimo. Eu acho a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o que é possível para cada pessoa. Claro que sempre estimulando a esse desafio, né? Não pode se colocar, né, o ensino numa condição pré-estabelecida, né? Sempre colocando lacunas para que a pessoa vá buscar, né, desafios para a pessoa se superar, mas respeitando também esse ritmo, esse modo, né, de aprender de cada um. Então, essa foi sempre uma grande preocupação minha, porque era uma preocupação minha como educadora, né, em outros ambientes, e eu trouxe para a capoeira essa preocupação, e é algo que, assim, eu percebi que dentro da capoeira, as grandes referências que eu fui buscando na minha vida, por exemplo, o mestre João Pequeno, né, era uma pessoa que ele falava, ele já criava uma outra atmosfera no lugar, né? À medida que eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, a gente vai vendo que o ensino dele não tinha uma imposição, né? Tinha uma coisa que ia conquistando, você ia se sentindo parte e começava a fazer, né? Começava a praticar, começava a se sentir naquele ambiente. Então, essa percepção, né? Essa habilidade que nós, professores, mestres, mestras de capoeira, precisa buscar. É algo que a gente precisa aprender o tempo todo, né? Um aprendizado que, para mim, tem que estar na ordem do dia. Aprender a ver o outro, a outra, né? Aprender a ver as pessoas. E esses saberes da capoeira ser mediatizado por esse afeto, por essa maneira de chegar perto do outro, né? Eu sinto que isso é nossa responsabilidade, porque a continuidade da capoeira depende das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos corpos, né? Com certeza, essa linguagem não verbal é importante. E você falou muito bem, é interessante que é uma observação de tempo que eu sempre faço. Nós somos seres cartesianos, a gente está no mundo aí todo seccionado, a gente está todo quebrado, todo dividido. É cabeça para um lado, alma para o outro, espírito para o lado, braço para o outro. E quando a gente chega na capoeira, o que ela faz? A gente bota tudo numa linha, estica, pum, aí bota tudo alinhado. Ainda não compreensível ainda, porque a gente está começando um trabalho de capoeira e te vê que tem algo ali atrás da roda, tem algo atrás ali do jogo, tem algo atrás ali de todo aquele contexto, que existe um mistério ali que a gente quer alcançar, entendeu? E não é um lugar físico, não é um lugar físico, é um lugar transcendental, que está dentro de você, que é a tua ligação. Mas essa sua busca é importante, estar ali correndo, para poder compreender aquele ambiente, o que ela tem para me oferecer. A princípio, ela consegue fazer o quê? Já que nós somos seres cheios de... Imagina um boneco plástico cheio de buracos. Somos nós. A educação deixou lacunas, a família deixou lacunas, a sociedade deixou lacunas, a religião, a política, está cheio de lacunas e está incompleto. Então a capoeira começa a enxertar elementos e fazer as conexões. Aí a gente começa a sentir pleno. Opa, eu estou começando a me sentir. Só que esse processo leva anos. É por isso que eu não acredito. Eu acredito sim em um corda preta, em um corda vermelha, em um corda branca, com 30 anos de idade. Eu acredito, não tem problema. Eu não acredito em um mestre com 30 anos. Não acredito. Eu acredito em uma formação jovem. Mas a mestria, com muito tempo, que leva-se tempo para ter essa compreensão. Eu estava hoje conversando com uma pessoa, um informado meu, Eduardo Negão, o que faz a Varia Sampa, e ele estava ontem com o Mestre Brasília. O Mestre Brasília tem 75 anos de idade. Ele chegou na sede dele e estava, Mestre Brasília,
com 75 anos de idade, está começando um novo projeto. Ele ainda tem sonhos para sonhar. Ele está sonhando ainda, com 75 anos. Ele está começando um projeto novo. Ele chegou lá e estava agachado no sol, quebrando uma pedra lá para botar um negócio lá. E eu assim, caramba, meu, que coisa, gente. Ele está se construindo ainda. Ele está no processo de construção. Está entendendo? Talvez de hoje em diante, ele se consolide como o grande mestre de São Paulo. Ou um dos grandes mestres de São Paulo. É por isso que eu falo que não dá para ser mestre jovem. Você pode ser formado mestre jovem. Entendeu? E está no caminho da mestria. Ou o teu mestre deu a corda, deu o diploma, abriu a porta, meu querido. Uma nova estrada para você seguir. Ah, a mestria está onde? Está lá atrás. Atrás do canavial. Vai lá, vai buscar. Entende? Mas, esse conflito, essa construção é constante na vida da gente. Por isso que esse mistério, que está além do birimbau, que está além da roda, é importante, mas só consegue enxergar isso estando na roda, escutando o birimbau, tendo aquele ambiente, que é ali onde cria todo o clima e as forças centrífugas e centrípetas que faz tudo aquela energia girar e você estiver conectado, você gira junto e encontra a verdade. Que onde é a verdade? A sua verdade. Essa que importa. É muito importante isso que você está falando, mestre, a questão da presença, né? A presença é uma coisa que a gente precisa entender na capoeira, né? Tem muita gente que está na capoeira, mas não está presente, né? Porque se presentificar, né, num lugar é você estar conectado com tudo aquilo ali, né? Então, por exemplo, uma roda de capoeira, a gente às vezes entra na roda, joga, tal, mas realmente aquilo ali não é um ato de você se conectar com aquela cerimônia, porque a roda de capoeira é um rito, né? Sim. É um rito que tem as maneiras próprias de acontecer em cada casa, em cada terreiro, em cada lugar, e é lindo isso, essa diversidade. Mas a gente precisa se conectar a tudo isso. E para se conectar a tudo isso, a gente tem que ter paciência, tem que ter tempo, né? Tem que, não pode, como tudo na vida fora da capoeira, essa aceleração da vida, ela não permite que você aprenda da maneira que é necessário aprender para participar de uma cerimônia, de um rito, como a roda de capoeira. Então, eu penso que no mundo, de uma maneira geral, as pessoas estão aceleradas, não querem dar tempo ao tempo. E aí a questão da mestria, para mim, está muito neste lugar também, né? Eu acho que a mestria é algo que a gente vai construindo, mesmo que você tenha sido, por exemplo, em 2016, o meu mestre me consagrou mestra, né? Que eu recebi com muito carinho, né? Sabendo por que ele estava fazendo isso, né? E da importância de ter, eu, junto com a mestra Dani, que é a minha companheira, né? Do Centro de Capoeira São Salomão, então, duas mestras, o significado disso, né? Sabendo que para outras mulheres o quanto é importante a gente estar nesse lugar, né? E por toda a nossa história e a nossa dedicação à capoeira, mas eu me sinto em formação permanente e sinto que eu ainda preciso aprender muitas coisas, que eu ainda preciso estar em muitos lugares, conhecer muitas pessoas, adentrar muitos territórios de capoeira e aprender cada vez mais. E à medida que eu vou aprendendo, que eu vou fazendo, que eu vou estando presente no meio da capoeira, a ideia de mestre ou mestra de capoeira vai se firmando, né? Eu não entendo, eu sei que assim, existem pessoas, como o senhor citou, o mestre Brasília, que é um querido também, eu tenho um carinho enorme por ele. São pessoas que são ícones, né? Mas que conquistaram nesse dia a dia, caminharam passo a passo, né? Não foram pessoas que estão nesse lugar porque, o mestre Brasília, não, o mestre Brasília é gente comum como a gente, que caminhou, que trabalhou, que fez, que está lá na lida. Então, mestre é gente, é humano, erra também, né? Exato. E a gente precisa reconhecer essa humanidade dos mestres e mestras, né? E
mais uma vez, uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu falo de mestres e mestras da capoeira, de pensar nessas pessoas, né, ao invés de avaliá-las, mas pensar nelas como pessoas e reconhecer as potências que cada um traz para esse meio da capoeira, né? Cada pessoa na capoeira tem uma singularidade, como o senhor mesmo disse. Nem todo mundo é cantador, nem todo mundo é tocador, nem todo mundo é articulador, nem todo mundo... Né? Cada pessoa na capoeira traz algo, e esse algo encontra uma comunidade que vai cultivar e aquilo vai ser fundamental para aquela comunidade. Né? Tem capoeiristas na nossa casa que são capoeiristas que vão na roda, tal, mas que são grandes desenhistas, artistas, são pessoas que são músicos, são pessoas que não estão naquela capoeira do dia a dia, tal, mas que estão ali, que são fundamentais para a energia, para a atmosfera da nossa existência comunitária. Então, acho que isso é importante a gente saber também. Mexe a gente como qualquer outro, né? E com mais responsabilidade, com certeza. Quanto mais títulos a gente tem, mais responsabilidades a gente tem com a capoeira. Não, com certeza. E aquele negócio, para se formar um tecido, precisa de célula. Só que cada célula tem a sua identidade própria. Isso biologicamente está comprovado. Na capoeira também é importante manter isso aí. E a questão da titularidade, o mestre mago lhe deu corda de mestre. Está totalmente justificada. Por quê? Porque o mago tem uma estrada. Quem conhece, quem não conhece o mago, eu ia falar da estrada que ele tem. Então, o ato dele é justificável, entendeu? Dando a possibilidade de você ser a mestre. Que nem meu mestre fez comigo também. Ele, no dia que me deu a corda de mestre, entendeu? Do título, quer dizer, né? Do título, ele me deu porque ele tinha uma estrada para fazer isso, ele tinha competência para fazer isso. E fez. Aí tudo bem. A tua história está justificada, ó. O caminho agora é seu. Quem anda com as suas pernas é você. Porque é óbvio que vai fazer a história da mestre Abel é a mestre Abel. Quem vai fazer a história do Adelmo é o Adelmo, não é o meu mestre. Ele já me deu um empurrão, né? Já jogou a pedra. Agora rola. Então, tu tem que rolar e seguir até você se transformar em um círculo perfeito, uma bola bonitinha, tirando as arestas. Também passa a vida inteirinha para tirar as arestas. Mas vale a pena estar nessa circularidade direitinho para poder se completar. É porque é na circularidade que você se completa. Porque é pé do berimbau e volta ao mundo. Onde é que vai se encontrar? No pé do berimbau. E no pé do berimbau, quando você enxerga seu amigo, você também está se enxergando. Tipo assim, no mundo normal, por que as pessoas se aproximam de você? Porque uma pessoa com problemas específicos se aproxima com você. Porque aquele problema está em você também, de uma forma subjetiva, de uma forma inconsciente. E por que a pessoa se aproxima? É para você se curar. Não é nem para a pessoa se curar. É a nossa cura. Então, por que eu estou fazendo um tipo de jogo? Porque eu estou sendo agredido, porque eu estou fazendo um jogo gostoso, porque eu cantei legal, porque eu não consegui cantar, entendeu? Porque falta qualidades técnicas, qualidades físicas minhas, entendeu? Então, isso, como é que eu vou perceber a minha deficiência? Jogando com alguém. Nesse jogar, eu começo a me enxergar. Epa, eu preciso me melhorar. Então, a cura é minha, não é do outro. Eu não posso curar o outro. Você está assim, 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 assado. Eu posso até falar, eu posso até ajudar. Mas quando a pessoa não se olhar, a cura não vem. Então, as pessoas se aproximam da gente, ou fora da roda, dentro da roda, porque algo em nós tem que ser melhorado. É um momento, por isso a roda de capoeira, quantas curas você consegue processar em você? Imagina. Se você estiver conectado, né? Exatamente. Se você estiver conectado com essa energia que a capoeira tem. É extraordinária. Vou fazer uma perguntinha, mestra. Vamos no trajeto da história do Brasil. É uma observação minha, que eu já tenho minha conclusão. É só uma provocação mesmo. Imagine a história do Brasil sem a escravidão. A capoeira ia surgir? A gente sabe que a capoeira é fruto, né, desse processo escravocrata, né, uma das formas de luta. Né? Agora, esse processo, para mim, ele não findou, né? Eu acho que a capoeira também tem que estar atenta a isso, né? Ela nasce
nesse processo, né, escravocrata, nasce como uma forma de luta, e ela ainda é uma forma de luta. E muitas vezes a gente, a prática da capoeira pode se perder um pouco disso. Eu sinto que é importante voltar todo dia a esse, vamos dizer, a essa fonte, né? A fonte que criou a capoeira, o motivo, né? A circunstância. Então, a gente entender a capoeira como forma de luta e luta de libertação é muito importante. E aí isso se traduz em metodologias, né? Isso se traduz na filosofia de cada grupo, mas é muito importante que todo capoeirista é como se fosse assim, aquele copo d'água diário que a gente tem que tomar, né, para nos fortalecer, para nos energizar, é saber que a gente veio dessa forma de luta. A capoeira é uma forma de luta. E isso vai também, mestre, na minha opinião, traduzir uma maneira de você ver o mundo, né? Quer dizer, uma não, né? Em várias maneiras, mas eu digo assim, a gente parte de um lugar, a gente parte de um lugar de seres oprimidos. Os capoeiristas estavam numa condição, né? Os escravizados, né? As pessoas que foram escravizadas, né, nesse sistema, homens e mulheres, nesse sistema cruel, eles precisaram, né, se colocar, né, lutar para sair dessa condição. Então, essa luta já nos coloca numa posição, né, de oprimidos. Então, eu acho que a gente, quando retoma esse momento, né, desse processo escravocrata que ajudou a criar tantas formas de resistência, que a capoeira é uma delas, a gente precisa reatualizar isso. E todas as circunstâncias que a gente vive no nosso país, por exemplo, né? A gente tem que pensar, por exemplo, quando se propõe um tipo de educação que não é inclusiva, um tipo de educação que cerceia a liberdade de expressão, um tipo de educação que ela não inclui, por exemplo, a história e a cultura afro-indígena brasileira. A gente precisa ser contrário a tudo isso. A gente precisa defender essas questões porque a gente, como capoeirista, está revendo todo dia, quando a gente bebe a água, esse lugar de onde a gente está falando, de onde a gente pratica. Então, eu acredito que a capoeira, assim como me fez rever a minha ancestralidade e dar valor a isso, ela dá valor também a esse lugar que eu ocupo e faz com que essa minha presença na capoeira e na vida tenha esse invólucro, né? Tenha esse sentimento. Eu estou presente no mundo com esse olhar, um olhar crítico diante do mundo, um olhar que não permita que as pessoas sejam excluídas, sejam discriminadas, né? Então, eu preciso estar nesse lugar, porque esse é o meu lugar de capoeirista, né? Antes de mais nada. Eu penso assim, mestre. Fantástico. Baseado em toda a história da capoeira, desde a diáspora, navio negreiro, tráfico no Brasil, escravidão, 400 anos de orgulhas, uma falsa liberdade, Estado Novo, Getúlio Vargas, Mestre Binho, Mestre Pastinha, capoeira no mundo inteiro. O que é, baseado em toda essa história, o que é o Centro de Capoeira São Salomão? Eu sinto que o Centro de Capoeira São Salomão é esse espaço que tenta cultivar no dia a dia esse sentimento, né, de busca por libertação, né? E nessa busca por libertação, a gente desenvolve possibilidades de exercício da cidadania, né? Então, todas as pessoas que chegam no Centro de Capoeira São Salomão, elas, a partir dos saberes e fazeres da capoeira, conduzido pelas mãos, né, de todos nós, professores e professoras da casa, vai tentando cada um, à medida que absorve aquele conhecimento, e se olhando, né, para dentro, observando a comunidade e se exercitando como cidadãos em suas potencialidades, né? Então, o Centro de Capoeira São Salomão é algo que a gente luta para ser esse lugar onde todas essas lutas sociais se traduzem.
né? O Centro de Capoeira São Salomão, a gente tem vários projetos sociais, a gente escreve muitas coisas, a gente desenvolve ações, a gente faz parcerias, sempre com esse sentido de fazer com que ali seja um lugar, um espaço de empoderamento das pessoas, para que as pessoas possam exercitar suas potencialidades e que possam ter uma vida na cidade atuante, eles possam aprender a dizer sim, aprender a dizer não, aprender a escolher, aprender a se posicionar na vida, né? Então, a capoeira é mais do que o aprendizado dos conhecimentos próprios da capoeira, que isso a gente preza, né? A musicalidade, os gestos, né? A ritualidade da capoeira, tudo isso, os mestres, as mestras, né? A gente cultiva e cultua esses conhecimentos. Mas esses conhecimentos servem também para a gente estar na vida, pensar a vida comunitária, a vida coletiva. Então, a gente no Centro de Capoeira São Salomão luta para ser, né? Não é fácil, ainda mais nas condições de pandemia, né, que a gente tem vivido, né? Todo dia a gente luta, todo dia a gente dorme e acorda pensando em ter aquele espaço como um espaço de vida cidadã, de vida para todos e todas. A gente pensa muito nesse sentido. Entendo. E deve ter sido difícil entrar no espaço vazio, né? Espaço de vida, sem vida. Que tem vida, é claro, mas sem a vida física das pessoas circulando é complicado. Eu sei que ninguém pode ser feliz sozinho, isso é óbvio, né? Não é mais nem um charcão. Mas, e também percebo que o Centro Salomão, Centro Cultural São Salomão, ele é um conjunto de pessoas que estruturaram ele para poder criar a vida em si. Mas quem é Mestre Mago nesse meio todo? Olha, vamos dizer assim, é o que conduz, né, o maestro, né, dessa grande orquestra, né, que tem vários tons, né, vários sons. Ele é uma pessoa assim, abnegada, né, pela capoeira, pensa capoeira 25 horas por dia, é uma pessoa que sabe uma habilidade interessante do meu mestre, né, é que ele sabe ser síntese. Ele convive com pessoas das mais diferentes linhagens de capoeira, convive bem, e tem um olhar, eu não sei, eu acho que são coisas que não se explicam, né, que essas pessoas mais antigas veem nele aquela pessoa onde pode passar aqueles segredos, aqueles conhecimentos, e ele sabe sintetizar tudo isso e guardar com carinho e rigor e transmitir tudo aquilo. Ele tem uma capacidade de transmissão, às vezes eu fico assim, a gente participa todo mundo do mesmo encontro, do mesmo seminário, da mesma evento de capoeira. Cada um vem com um olhar, uma coisa, mas o mago ele traz uma coisa sistematizada, um poder de síntese que vai além do conteúdo propriamente dito. É alguém que realmente tem esse olhar que foi desenvolvido desde criança para ver mais do que a gente consegue ver. Então, ele é esse grande maestro que conduz todos nós, que motiva. Às vezes a gente está triste, desanimado, e aí ele vem com cada uma que a gente toma aquela injeção de ânimo e vai adiante, né? Então, realmente, eu honro o meu mestre, né? Tenho muita alegria de ter ele como mestre, porque ele realmente segura uma barra muito grande, que eu penso que todos os mestres e mestras, né, que conduzem seus grupos, né, suas comunidades, seus terreiros, têm. E no Centro de Capoeira São Salomão, na pandemia, ele foi um exemplo, né, de trabalhador da capoeira, de pessoa que ama essa arte e que faz de tudo para que essa arte continue, principalmente porque ele recebeu dos mais antigos todo esse amor e carinho quando passaram conhecimentos para ele. Então, é bonita a maneira como ele faz isso. Fantástico, fantástico. Isso me remete a uma reflexão. O homem,
opa, o mestre e a roda de capoeira. Porque você sabe que a roda de capoeira não é só a roda física. O mestre de capoeira, ele projeta a roda além do ambiente físico, além da percepção onde o olho pode ver, entendeu? É só onde a intuição e o coração podem chegar. E alguns mestres fazem uma roda grande, que cabe ali muitas pessoas, né? E outros mestres fazem uma roda gigantesca, assim, que cabe muita gente dentro. E tem mestre que faz a roda, aquela roda universal, que parece que abraça o mundo inteiro, entende? Nem todo mundo vai para lá, nem todo mundo queira estar ali, mas tem tipos de mestres e nem todo mundo, eu acredito que nem todos vão ser mestres de luz. Não acredito. Todos os mestres de capoeira são aqueles mestres de luz. Tem mestres que estão mais voltados para a sua identidade em relação ao aluno que quer aquilo, entendeu? E dependendo do nível do aluno, da especificação, quando um quer da vida, da sua história também, ele tem a percepção com o mestre específico. Mas a gente sabe da história, a gente conhece vários mestres de capoeira, todos os mestres têm a primazia do legado, tem a primazia de ter recebido como o mestre Mago recebeu e outros mais também. Apesar de jovens biologicamente, mas já tem um kairos, né? Já tem aquele conhecimento que transcende o tempo físico, o tempo medido pelas horas, entendeu? Então, esses mestres são os mestres que vão estar o quê? Serão na frente do trabalho da capoeira no futuro, mas não para aparecer, mas não para se levar e ganhar flores. Porque a capoeira precisa de pessoas assim, iluminadas, que têm estrutura, entendeu? É a minha preocupação comigo, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, porque não tem garantia nenhuma, mas o que é importante é fazer o que você falou, seguir o dia a dia, um atrás do outro, sem pressa, com calma, se abrindo para receber o conhecimento, porque quando você está numa estrada com a mochila, e chega no final da estrada com a mochila vazia, tem algo errado com você, entendeu? Você não investiu, você não absorveu o conhecimento, alguma coisa, você tem que carregar essa estrada. Para quê? Porque chegar no final da estrada, você tem que prestar contas, ou para alguém que está te esperando, ou para o aluno que precisa de um conhecimento seu, entendeu? Mas como é que aprende isso? É só no âmbito subjetivo da roda da capoeira. E com o trabalho, mestre, uma coisa que eu penso muito, que esse mundo que a gente vive, né, um mundo da superfície, um mundo da aceleração, é um mundo que todo mundo quer tudo fácil, tudo rápido, e as pessoas esqueceram de uma palavra muito importante, que é o trabalho. Né? Eu acredito que tudo a gente conquista com o trabalho. Né? Esse mês, né, quando eu recebi a minha aposentadoria, assim, quando saiu no Diário Oficial que eu estava aposentada, eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada, porque eu fiquei pensando quantas pessoas nesse país têm condições de se aposentar. Né? Eu tenho 55 anos, mas eu comecei a trabalhar desde os 14, com carteira assinada desde os 18. Mas quantas pessoas no nosso país têm condições disso? Quantas pessoas podem usufruir de uma outra condição a partir disso, né? E muita gente trabalha e trabalha muito e não tem condições de ter isso. Mas tem outras pessoas que não trabalham e querem usufruir. E tem alguns até que usufruem, né? Infelizmente. Mas eu acredito no trabalho. Tudo que eu conquistei na minha vida, mestre, foi com trabalho. Né? Porque eu venho de uma família pobre. Minha mãe ficou viúva muito cedo, né? E criou nós 4 filhos, com muito esforço, com muito trabalho. Então, ela nos deu o exemplo de que o trabalho é muito importante. Agora, a gente precisa trabalhar, saber escolher onde quer trabalhar e fazer daquele trabalho um espaço de engrandecimento seu. Né? E no caso da capoeira, muita gente quer trabalhar com a capoeira, mas somente para o sustento, que eu não acho errado, não. Mas só para isso é difícil entender esse lugar. Né? Porque a capoeira é um espaço de profissionalização, a gente precisa aprender a ser também profissional de capoeira, ensinar e aprender nesse âmbito para diferentes públicos, em diferentes instituições, tudo isso a gente precisa, mas tem que estar por trás tudo isso que eu falei antes, né?
a gente tem que ter em mente que mesmo em qualquer ambiente, para qualquer público, eu tenho que despertar nas pessoas esse sentimento de libertação, né? Sim. Então, a partir dos conhecimentos. Então, o trabalho cotidiano, por isso que eu digo, tem que fazer mais negativo, né? Então, esse trabalho corporal que vai nos levando a compreender que o nosso corpo é parte de um outro corpo, de um outro corpo e de um outro corpo, é muito importante. Então, tem que começar trabalhando, né? A gente só conquista se a gente trabalhar. E eu vejo que muitas pessoas na capoeira não querem passar por algumas coisas, querem já atropelar situações e momentos, né? Eu tenho aprendido isso, que é preciso trabalhar mais. Exatamente. É preciso debruçar mais sobre coisas. Eu mesmo estou revendo agora, né, a partir da minha aposentadoria na universidade, eu vou ter mais tempo de estar na capoeira, então eu quero estabelecer meus novos aprendizados e maiores, né, me debruçar mais sobre a capoeira, que eu não tinha tempo para estar tanto na capoeira. Entendi. E o trabalho é algo que a gente precisa recuperar como uma dádiva, e não como um peso. Sim. Né? Como uma tortura. O trabalho é algo que faz com que a gente consiga conquistar, e o gosto pela conquista é outro. Quando você trabalha, quando você se sente parte, né, da construção. Com certeza. O espírito humano precisa transbordar e deixar sua marca. E só consegue deixar sua marca através do trabalho. Como é que você vai conseguir tirar para fora suas potencialidades, se não através do trabalho, do suor mesmo, da dedicação? Ver o Aleijadinho, por exemplo. É inimaginável o que aquele homem fez doente lá em Ouro Preto, entendeu? Por quê? É trabalho. Ver o que o mestre Bimba, o mestre Pastinho e tantos outros mestres fizeram, e em situações adversas. Nós estamos em uma situação, em um tempo, mesmo politicamente complicado, mas muito melhor do que a época do mestre Bimba e mestre Pastinho, ponto final. Estamos. Não adianta comparar. Então, por isso que não adianta ficar falando, não, mas o mestre Pastinho morreu de fome porque eu estou morrendo também. Então, se ele está numa situação difícil e você está numa situação igual, você está atrasado no tempo. Você está retrógrado no tempo. Mas o trabalho é importante para quê? Você imprimir a tua marca. Porque, veja só, todo ser humano tem que deixar uma palavra. Todo ser humano tem que deixar uma marca. Todo ser humano, pode ser o hindu, o muçulmano, qualquer pessoa, brasileiro, americano, nasceu para deixar uma marca, porque você é essencialidade de algo muito maior. Mas você precisa da ferramenta que te possibilite deixar a tua marca, que é o quê? É o trabalho. O trabalho tem que, quando você encontra sua identidade, você imprime teu propósito no trabalho que você vai executar. Se você não encontra a tua identidade, você vai trabalhar só para os outros, sem encontrar, tipo assim, você trabalhou com a faculdade, mas você imprimiu o seu amor lá, porque você amava o lecional da aula. Você encontrou sua identidade lá. E a capoeira completa isso. Agora, quando você gosta de dar aula, mas vive num ambiente que não tem livros, você gosta de cantar, mas não tem ninguém para te escutar, você gosta de tocar, mas não tem instrumento para você desenvolver, você tem uma vida medíocre. E não deixa a sua identidade. E o trabalho não tem significado. Apesar de trabalhar, entendeu? Por isso que é bom trabalhar baseado em quê? Na tua identidade e executar o teu propósito. E para isso, a importância, né, mestre, dos lugares, que eu chamo os territórios, né, culturais, que são espaços, né, oportunidades do desenvolvimento das nossas potencialidades, que muitas vezes tem pessoas que no trabalho mecânico alienado não conseguem desenvolver. Né? Eu lembro muito que a gente trabalhou com vários projetos sociais, né, ao longo dos anos do São Salomão, e às vezes a gente recebia crianças, a gente fazia parceria com as escolas, recebia crianças que eram, entre aspas, né, para a escola, péssimas nos estudos, e chegava na capoeira, aprendia rápido, pessoas habilidosíssimas, então alguma coisa tinha errado ali, né? Alguma coisa a escola não estava conseguindo chegar naquelas crianças, porque eram crianças inteligentíssimas, capazes, mas que na escola não conseguiam. Então,
são esses ambientes, a importância, né, de ambientes como esse, como os terreiros, né, as escolas de capoeira, como oportunidade das pessoas serem quem elas são, né, e poderem desenvolver-se para além do trabalho mecânico, que muitas vezes as pessoas trabalham em lugares que desenvolvem funções mecânicas que não conseguem ampliar as suas referências, né? E eu acho que os nossos territórios culturais são importantíssimos, por isso que eu defendo muito a cultura no nosso país. Faço de tudo, estou participando, né, das políticas culturais da cidade, como representante do São Salomão e como representante da capoeira, eu estou sempre ali na luta para defender esses territórios, os mestres, as mestras, não só da capoeira, mas de todos os outros elementos da nossa cultura. E aí, mestre, só para destacar nessa luta, né, que o senhor falou, do quão era difícil, né, para os mestres de se desenvolverem, e eu fiquei pensando numa janelinha aí dentro dessa sua fala, e as mulheres, né? E as mulheres? Quanto essas mulheres lutaram e nem nome tiveram na história, né? Então, pensar também nisso é algo que hoje nós da capoeira precisamos estar atentos. Pensar que as mulheres foram invisibilizadas, os homens não reconheceram as histórias das mulheres dentro da capoeira. Então, recuperar essa história, dar visibilidade, dar fala para as mulheres, e desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é muito importante para a gente fazer essa capoeira, dar o direcionamento para essa capoeira que a gente quer no mundo de hoje. A capoeira inclusiva, a capoeira igualitária, né? Que as pessoas são quem elas são e trazem suas contribuições. E a participação das mulheres na capoeira é antiga, é uma participação significativa, mas que se fala pouco, né? Então, eu quero, assim, trazer à tona aqui, né, alguns nomes de algumas mestras, a mestra Edna, mestra Tisa, mestra Janja, né, que são pessoas que eu tenho um carinho enorme, mestra Preguiça, mestra Nani, né, a minha companheira de trabalho, a mestra Dani, com a qual a gente construiu o projeto Ecovi Rosa Choque, que é um projeto que a gente tem aqui de empoderamento das mulheres, a mestra Lilu, né, tem muitas pessoas, muitas mestras que engrandecem essa nossa arte, né, eu não posso citar todas, né, é impossível, né, mestra Rosa, né, tantas mulheres maravilhosas, e as mestras aqui de Pernambuco, mestra Di, mestra Mônica, mestra Dani Ferraz, mestra Isa, né, tantas mestras que nos engrandecem. Então, minha fala aqui também tem a força dessas mulheres, mestre. A história delas faz com que eu esteja aqui hoje. E aqui eu agradeço profundamente e louvo a luta delas. Né? Com certeza, minha querida. Antropologicamente não, desculpa. Quem estuda fósseis. Esqueci o nome da palavra. Isso, fugiu a palavra. Arqueologicamente, foi comprovado lá nos afrescos das cavernas que os primeiros desenhos que os homens da caverna fizeram, os homens, parece que foi os homens, masculinos fizeram, foi mulheres com ventre agigantado, entendeu? E alguns estudos posteriores provaram, devido a toda o ritualístico que tinha na época lá, com muita dificuldade, né? Porque tinha muita pouca prova, né? Mas chegaram à conclusão de que os homens desenhavam as mulheres como deusas, porque de repente o ventre ficava inchado e nascia uma vida dali de dentro. Então a primeira referência de deuses para os seres ali eram as mulheres. Eram as mulheres. Está provado nos afrescos antigos das cavernas, entendeu? E foi construindo isso. Só que, de repente, o homem começou a comer carne, ter proteína, testosterona e tudo mais lá. E alguma coisa aconteceu na história que o homem relegou a mulher a segundo plano. Entendeu? Alguma coisa. Aí tem que identificar onde isso aconteceu. Para saber onde começou o mal para cortar a cabeça da cobra, entendeu? Na capoeira, por exemplo, o que acontece? A gente vê que a mulher sempre esteve na capoeira.
Mesmo aquelas das maltas que escondia as armas no dorso, nos cabelos, ela era um elemento importantíssimo na luta daqueles homens lá que estavam ou nas maltas, ou no dia a dia, ou na malandragem, ou na marginalidade, ou trazendo comida para sua família. A mulher sempre foi ali, o menininho que ia na rua, brigava e apanhava, chegava em casa, o pai visse, apanhava também, a mãe acolhia. É a mãe que fazia isso, que dava a proteção para o menino voltar para outro dia, ir para capoeira, para jogar bola, ir para a rua, e ser o que ele queria ser. A mãe com o coração dela, porque veja só, quem é racional em uma família é a mulher. O homem é emocional. A mulher é mais emotiva, mas ela é mais racional. Imagina, chega um mago aí, meu amor, consegui 2 passagens para a França hoje. Eu não te conheço direito. Você vai falar assim, mas como isso? Não é? Porque é racional. O homem é emotivo. Se deixar, o homem compra tudo. E a mulher, opa, vai gastar dinheiro para quê? Porque sem a mulher, a casa vira uma bagunça. Isso é na capoeira, na família, em tudo. Agora, veja, mestre, uma coisa importante também da gente pensar nesses lugares, né, fixos que se colocam as mulheres. As mulheres estão em muitos lugares, né, nessa história. Essa história que o senhor falou poderia ser exatamente o contrário também, né? Sim, claro. Então, os lugares de homens e mulheres, hoje, são diversos, porque existem diversos homens e diversas mulheres, né? E aí a gente tem que pensar que, durante muito tempo na história, o lugar da mulher foi sempre o lugar do apoio para a visibilidade e existência do homem. Né? E isso que é fruto da organização da sociedade patriarcal. Né? E aí a gente precisa pensar que a capoeira, né, como essa ferramenta, como eu digo, né, como a arma do corpo, ela ajuda a gente a pensar que não necessariamente tem que ser assim, a gente pode ser de outro jeito, a gente pode ter uma sociedade mais igualitária, que é bom não só para as mulheres, é bom para os homens também. Né? Então, por exemplo, quando a gente cria o projeto Cor de Rosa Choque no Centro de Capoeira São Salomão, porque a gente estava com crianças pequenas, não conseguia treinar todo dia, a gente resolve ter um dia só para a gente se reunir, deixar os filhos com os pais, e só as mulheres se reunirem inicialmente. A gente cria esse projeto e é um projeto onde a gente começa a se ver, enquanto as mulheres, naquele lugar, né, naquela situação, e a gente começa a ter ações dentro do Centro de Capoeira São Salomão que começam também a sensibilizar os homens. E hoje os homens, todos eles, principalmente os professores, também têm uma visão diferente de capoeira por causa desse projeto das mulheres. Né? A gente costuma dizer que o mestre Mago é mais cor de rosa choque do que muitas mulheres, porque ele defende com unhas e dentes esse espaço, que é um espaço de aprendizagem, um espaço que fortalece a presença das mulheres na capoeira. Então, eu sinto que a gente, no exercício, né, de fazer capoeira, de se empoderar com as questões que a gente vai aprendendo, né, que a gente precisa fortalecer, né, que a gente precisa se reconhecer, vai ajudando também a capoeira a estar em lugares que antes não estavam, porque existia, vamos dizer, um monolito. A capoeira ela se desenvolveu de repente para pessoas só com determinada idade, com determinada performance, com determinado jeito. Ela ficou muito, muito dura. E eu acho que a presença das mulheres mostra que a capoeira ela é diversa e ela pode estar, ou recupera, né? Recupera um pouco esse olhar e a capoeira consegue transitar por diversos públicos. Eu acho que a presença das mulheres é muito grande nesse sentido, a grande contribuição para mostrar que homens e mulheres podem estar, a mulher pode estar na rua, né? Pode estar lutando na rua e o homem pode estar em casa, e isso não tem problema nenhum, isso diferente de outros momentos, isso não diminui nenhum nem outro. Né? Então, essas situações diversas, a partir do exercício da capoeira, elas se fortalecem e na roda se apresentam. A gente tem muitos enfrentamentos ainda, tem muitos capoeiristas que ainda têm dificuldade de passar um birimbau para uma mulher, né? De passar o canto, né? E até responder
o coro das mulheres, né? Tem muitos capoeiristas que têm dificuldade porque é uma outra voz, tem um outro timbre, então precisa se adaptar. Então, estamos num momento de transição, eu digo assim, né? Exatamente. Aprendendo a construir essa sociedade mais igualitária, mas estar aberto a isso é reconhecer essa diversidade de lugares que podem ser ocupados por homens e mulheres. Então, para mim, isso é muito importante. Eu caminho e tento construir todo dia no meu ensino, na minha aprendizagem de capoeira, essa sociedade. Né? Não, É isso que eu trabalho. Com certeza, minha querida. Eu comecei numa capoeira com hegemonia masculina, não tinha mulher, não via mulher. Uma vez essa menina lá, eu achei estranho. Ah, por que eu achei estranho? Porque eu estava anos num ambiente fechado, pensou homem para ver uma mulher. Não era normal. É claro, eu achei estranho, mas deixei para lá e virou aspecto comum, né? Mas a gente vê que esse movimento da mulher é importante porque a construção da exclusão da mulher na capoeira foi um processo que levou gerações e gerações. Só masculino, masculino, masculino. Então a mulher não se via na capoeira. Vocês agora estão fazendo o quê? Estão reconstruindo a visibilidade feminina na roda de capoeira. Então o aceitamento masculino está melhorando muito. E daqui a pouco fica coisa normal. Mas a iniciativa é de vocês. Entendeu? É claro, com a disponibilidade do homem querer ajudar também. Alguns não querem. Eu já conheci, eu tenho amigos meus hoje que, não, mulher, tô fora. Não, pai, tu dorme com uma mulher, cara. Tu é casado com uma mulher, tu tem filha mulher. Não, mulher. Sabe como é que é? Mas por quê? É vítima de um processo de exclusão. Que vem lá do avô. Exatamente. E ele não conseguiu frear aí, como o João Pequeno fala, né? João Pequeno falava, né? Tem que frear, tem que frear. Frear não é só o corpo, não. Freia os teus preconceitos, freia teu orgulho. Bate palma para a mulher, elogia uma mulher, fale bem da mulher. Eu tenho 4 mulheres em casa, 2 cachorros, minha filha e minha esposa. Entendeu? Então eu tenho que cuidar bem delas, senão eu viro um montinho, eu estou ferrado. Eu nem acordo de manhã, a brincadeira, né? Mas é importante ter esse processo de compreender, porque, tipo assim, quem somos nós, homens, sem as mulheres? Não tem significado, não tem família para começar. Uma família sem mulher não tem âmbito de família, porque é um processo de construção da afetividade, a construção do modelo, construção de tudo na família. Eu penso assim, quem pensa o contrário, respeito também, mas eu tenho o direito de pensar e expor como eu penso e vejo a família. A família é uma mulher e a criança vendo aquele modelo progressivo. Quem não tem isso, parabéns também. Cada um constrói o que tem que construir, dá o que tem em si, né? Porque eu só dá o que você tem, entendeu? Então, a mulher está realmente, aqui em São Paulo, por exemplo, tem o Varia Sampa, tem a Mulher Zagarou com o Cacá, tem o Varia Sampa com o Eduardo Negão, que é meu formado, lá no Barracão, entendeu? Então, o pessoal trabalha muito em prol da mulher. E tem ambiente que é só para ela, a gente libera e elas começam a construir. Agora não. Agora o que acontece? Aqui em São Paulo está praticamente quase em pé de igualdade. Você vai na Praça da República, as meninas estão jogando lá. Você vai nos eventos, é curso para as mulheradas, estão fazendo curso, dando curso lá. A gente se matricula no curso delas para participar também, entendeu? Alguns não vão, pouco me importa. E acho legal a gente estar junto com as mulheres, porque a gente precisa estar junto com elas. É humano. E a mulher na capoeira antiga, ela jogava capoeira também, porque o movimento é fator humano, não é fator masculino. Não tem gênero no movimento. Qualquer ser humano quer se movimentar. E a capoeira faz um convite ao movimento, né? E muitas vezes, né, as mulheres estavam se defendendo, né, na luta pela sobrevivência. Então, é importante reconhecer esses lugares. E hoje também, né? A gente continua nessa luta, a capoeira é esse espaço também da gente aprender junto, aprender a conviver numa sociedade que tem as diferenças que tem, né? Cada um tem as suas potencialidades. A gente não pode pensar uma sociedade uniforme, heterocêntrica, né? A gente tem que pensar também nos homens e mulheres cis e não cis, né? As pessoas LGBTQI+, né, que são pessoas que precisam também estar na capoeira, trazer suas potencialidades e se desenvolver como qualquer outro ser humano, porque a capoeira é esse ambiente que é para todos. Né? Eu sinto que a gente precisa construir esse espaço de recepção,
né, dessa diversidade, e a capoeira vai crescer com isso, vai atender, né, a essa busca, né, essa semente vai ser cultivada à medida que mais pessoas e pessoas diferentes possam desenvolvê-la, né? Eu sinto que a capoeira é um território, né, fértil, e a gente só precisa reconhecer, né, essa fertilidade para a gente não transformar ela numa floresta de eucalipto, né? A gente precisa continuar desenvolvendo ela como Mata Atlântica, como Floresta Amazônica, com toda a sua diversidade, né? Exatamente. Parabéns, minha querida. Mestra, preciso fazer 6 perguntas para a senhora. Depois eu faço as minhas considerações finais. Se você encerra a live, é a sua. Posso perguntar, minha querida? Pois não. Mestra Bel, o que é a capoeira? Olha, é uma coisa muito difícil de definir, como eu falei antes, né? Mas, para mim, ela é a minha vida. Parabéns. Sintética. Síntese, né? Que nem o outro. Mestra, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Uma pessoa que quer aprender. Fantástico. Essencialidade também. Mestra Bel, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Quem? Eu não entendi. Os jovens merecem vivenciar a capoeira? Com certeza. São nos mais novos que a gente deposita a semente, né, para a construção daquilo que a gente almeja, né, no mundo. Maravilha. Mestra, é uma pergunta trágica, né? Agora eu incluí essa pergunta. Projete. A senhora tem hoje 10 anos de idade, 12, não sei. Projete 55. A sua vida. 55, velho. Não, eu falando projetar no ano passado. Só tem 12 anos. Projete a sua vida com 55 anos de idade. Como seria a sua vida sem a capoeira? Você consegue imaginar isso? Poderia ser uma vida até interessante, mas não tão alegre e não tão misteriosa. Fantástico, fantástico. Mestra, o que a senhora espera da capoeira? Eu espero poder estar nela e contribuir para que ela continue existindo. Maravilha. Mestra Bel, o que você pode fazer pela capoeira? Eu acho que eu posso estar mais presente, aprender mais para poder transmitir melhor e com mais responsabilidade os saberes e fazeres da capoeira. É isso que eu me coloco nesse momento, né, como uma pessoa que quer ser, que quer trabalhar para ser uma guardiã desse conhecimento. Mestra Bel, a minha alma está em júbilo de alegria em ter conversado contigo, não só por sua pessoa, mas por tudo que você construiu na sua vida, em parceria com o Centro Cultural São Salomão e o mestre, e a sua história também, que é importante. Estou muito feliz, porque a gente precisa realmente desses momentos de inspiração, de confrontamento e de percepção e de reflexão de pessoas maduras na capoeira, porque a gente precisa de um futuro, e o futuro só vai estar embasado em cima de pessoas que são fazedoras mesmo, como dizia a mestre Satigre. O capoeirista tem que ser um fazedor. O capoeirista, e o capoeirista não tem gênero, é o capoeirista, entende? É você, um homem, é você, mulher, é você, mestre capoeira. Parabéns, te agradeço muito pela oportunidade. Pode encerrar a live do jeito que você quiser, porque ela é sua, minha querida. Muito obrigado. Ô, mestre, eu que agradeço essa oportunidade, né? Agradeço a quem veio antes de mim, que me permitiu falar aqui, né? De trazer essa experiência. Quero agradecer a todo mundo que está aí com a gente, né? Ouvindo esse bate-papo. Muito obrigada a todos, a todas que estão aí. E quero dizer que contem comigo para fazer da capoeira um lugar para todo mundo. Tá? Esse é o meu sonho. Né? E o Centro de Capoeira São Salomão é uma casa aberta para receber qualquer capoeirista
que ama a capoeira, que quer trocar experiências dentro dessa arte de fazer gente. Tá? Muito obrigada, mestre. Querida, muito obrigado a você. Fica na paz, estou muito feliz. E a capoeira vai ter esse legado da sua palavra, da sua voz, de preferência eternamente. Te agradeço. Um beijo no coração e bom descanso. Obrigada.